Olá, você gosta de tomar cerveja ou gostaria de aprender a apreciá-la? Quando se fala em Brasil, logo pensamos em cerveja. O Teoria e Prática de hoje traz um sommelier de cervejas, o professor André Marangoni, que é professor da FHO Uniararas e também já deu palestra no congresso desse ano, no 8º Congresso Científico, sobre cervejas especiais brasileiras. Professor André, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Em primeiro lugar, eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão, sommelier de cervejas. Qual a diferença entre sommelier e mestre cervejeiro? Boa tarde, Érica, obrigado pelo convite. A diferença entre esses dois profissionais é que o sommelier de cerveja, ele tem uma formação que ele vai conhecer todos os estilos de cerveja existentes, com relação às características sensoriais dela, aroma, sabor, e classificar essa cerveja dentro de um estilo. E ele pode também sugerir essa cerveja com uso gastronômico, ou seja, harmonizar ela com alguma refeição. Por exemplo, como o sommelier de vinho também faz. Já o mestre cervejeiro é o profissional que trabalha na produção, ou seja, ligado ao processo de produção cervejeira. Então ele conhece as matérias-primas que ele necessita, os ajustes de processo que ele precisa para produzir uma cerveja dentro de um determinado estilo. Isso é novo no Brasil? O curso sommelier de cerveja ele iniciou em 2009. Quando uma parceria com a Domens, que é uma escola alemã, Domens Academy, trouxe esse curso para o Brasil. E a partir de 2009 começaram esses cursos de formação. Então, vamos dizer que é uma profissão recente no Brasil, mas nos Estados Unidos e Europa já existe há um pouco mais tempo. Porque, como você falou, na área de vinhos já é bem comum. Sim. Então, ir a um restaurante e eles de fato sugerirem se é um peixe, tem um vinho específico, coisas desse tipo. Eu nunca fui a um restaurante, a um bar que tivesse um sommelier. A área é promissora, então. Sim, ainda é uma área que ainda promete e pode ter um crescimento muito grande. Ainda vamos dizer que é recente, tá? Mas já tem muitos sommeliers atuando no mercado de forma, num comércio online ou em cursos, né, mesmo. Dentro da própria cervejaria tem o sommelier de cerveja. Então esse profissional ainda não está muito próximo do consumidor ali, mas ele já está atuando de forma consistente. Já atua em outras sim. áreas. E você consumia cerveja antes de ser sommelier? Sim, eu sempre consumi cervejas. E há diferença a partir do curso na forma de degustá-la? A partir do momento que a gente teve a formação de sommelier, começou a estudar mais, a gente começa a reconhecer que existe muita coisa dentro desse universo. Existem vários tipos de cerveja que antigamente eu desconhecia ou não sabia diferenciá-las. Hoje eu já tenho essa condição de fazer exatamente isso. E o que é para você a cerveja? Bom, a cerveja, acho que ela é uma bebida, assim, sempre gostei dela. Dentre as bebidas que existem, eu sempre tenho uma preferência pela cerveja. E eu acho que ela é, assim como é para a grande maioria, um elemento agregador de sociabilidade, informal, né? Serve para comemorar as vitórias, chorar as derrotas, né? Mas hoje ela também é uma parte do que eu tenho feito, assim, inclusive com os cursos de produção de cerveja, essa formação também de sommelier me ajuda. Então, na verdade, é parte um pouco do meu trabalho também hoje. Sim, então pode fazer o trabalho como um hobby também, porque você gosta. Também. A gente acaba, vamos dizer, se divertindo até certo ponto. Sim, sem dúvida. André, nós temos aqui uma informação que até você passou durante a palestra no Congresso. E tem um dado em que as vendas de cerveja cresceram 4% em volume total, mais ou menos atingindo 13 bilhões aproximadamente de litros em 2011 e 5% em 2012. Tá. Por que esse crescimento tão grande? Na verdade, esse crescimento se deu por causa aqui no geral, tá? A melhoria da economia até esse ano, vamos dizer assim, até 2012. Então, a classe C, ela entrou no mercado consumindo de forma consistente. Isso vale para vários segmentos, inclusive a cerveja. E algumas ações também que levaram ao aumento, inclusive de algumas marcas mais sofisticadas, né, premium, também foi impulsionado por uma maior oferta de produtos dessa categoria. Apesar de eles serem uma fatia muito pequena ainda do volume, mas eles ajudaram a puxar um pouco desse crescimento. Você falou até a questão da classe C. É por isso, então, um bom desempenho das cervejas mainstream?
Exato. Essas cervejas a mainstream, na verdade, é um termo que a gente utiliza para definir as cervejas de massa ou de grande consumo. Então, seriam as marcas mais conhecidas aqui do grande público, tá? Principalmente vinculadas às grandes cervejarias. Essas cervejas, elas tiveram um aumento também de produção, tá? Mas principalmente no segmento das especiais, isso foi um crescimento mais significativo ainda. É interessante, eu não sou sommelier nem mestre cervejeira, sou o quê? Consumidora? Você seria uma degustadora, uma pessoa que sabe apreciar a cerveja. E é interessante porque, de fato, você falou saber apreciar. Eu vejo muitas pessoas que, principalmente no Brasil, gostam de cerveja com churrasco. Então, qual é a ideia? Tomar muita cerveja. Sim. E são cervejas mais leves, cervejas que de fato você consegue tomar mais. Sim. As cervejas especiais já não se enquadram muito nisso, né? Elas são diferenciadas. Sim, na verdade é assim. Historicamente, a indústria brasileira sempre produziu um tipo de cerveja que a gente conhece como tipo Pilsen. Né? A gente vê, não é na verdade a legítima Pilsen, é tipo Pilsen. Esse tipo de cerveja, ele é mais leve mesmo, então, logicamente que dá para se consumir uma quantidade maior. E aliada a essa ideia, churrasco, que é uma cerveja para refrescar. As cervejas especiais, muitas delas importadas, mas temos nacionais também, elas já têm uma complexidade de sabor e de aroma maior. E teor alcoólico também de algumas são elevado. Então, logicamente que a forma de se degustar esse tipo de cerveja é diferente de uma cerveja, por exemplo, da mainstream, que Sim. você consegue até tomar em quantidades um pouco maiores, né? E das outras já nem tanto. São perfis diferentes de consumo. E aí tem algumas classificações, até a Premium, a Standard, mas eu gostaria de trazer então isso no próximo bloco. Ah, sim. Pode ser? Sem problema. O Teoria e Prática volta já. Hoje vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. O Teoria e Prática está de volta. André, qual a diferença entre os nomes Premium, Gourmet ou cerveja importada? Na verdade, essa categoria aí reúne as cervejas que a gente diz que é diferentes do que a gente tem hoje das mainstream. Tá? Então, na verdade, ela classifica mais por uma faixa de preço. Quando a gente fala em Premium, são cervejas que têm uma faixa de preço acima da média de mercado. Tá? A cerveja, de modo geral, essas cervejas são as que representam os diversos estilos que existem hoje, atualmente. Tá? Então, até por conta desses estilos, características sensoriais delas um pouco mais aprimoradas, e como ela tem um uso gastronômico, se diz que ela é uma cerveja gourmet. Particularmente, eu não gosto muito desse termo, acho que fica meio confuso. Então, e importada, porque algumas são importadas mesmo, são belgas, alemãs, americanas, tchecas e por aí vai. Mas importadas por cervejarias brasileiras? Não, por importadoras. Por importadoras. As grandes cervejarias também importam algumas marcas, alguns rótulos, né? Mas de modo geral, a gente pode dizer que elas são as premium, porque ela está numa faixa de preço, né? Deslocada para cima, com relação à média de mercado. Mas por que ela é mais cara? Em alguns casos, porque ela é importada, tem os custos de importação, e do caso das feitas no Brasil, ela tem um custo maior também, porque ela utiliza matérias-primas já com uma qualidade um pouco maior, ou seja, são cervejas só por um malte, não leva adjunto na composição dela. O que é esse adjunto? O adjunto cervejeiro, na verdade, é outra fonte de carboidrato, no caso, por exemplo, o milho, que a legislação permite que se use até na faixa de 40%, mas isso barateia o processo. Então, mas isso você perde algumas características sensoriais da cerveja. Então, quando uma cervejaria, por exemplo, aqui, mesmo sendo nacional, utiliza só maltes importados, né? Só malte,
a tendência é o preço ficar um pouco mais elevado. Então, e aí você comentou que a diferença basicamente é na questão do preço, não de sabor? Não, sim, de sabor também. É que eu digo, quando a gente fala premium, você classifica uma faixa de preço. Mas nessa faixa você entra algumas tipo Pilsen, que temos no Brasil, nacionais. Aliás, vamos já puxar aqui, acho que até facilita um pouquinho. Sim. Essas são as consideradas premium. Isso, essa aqui são exemplos de algumas marcas, né, nacionais que são premium, porque eu tenho 3 patamares. As cervejas, o patamar médio, que é a cerveja a standard, né? Então essa aqui tem a premium, que está numa faixa 20% ou mais acima do preço médio. Então, Entendi. Eu tenho visto até a própria Stella entrando num preço, né, um pouco razoável, digamos. Ela tinha um preço bem maior que a original. Sim. Por exemplo, ela está entrando num preço que bate ali um pouquinho com a original e boêmia. Essa é uma estratégia de entrada no mercado? Sim, na verdade a Stella Artois é uma cerveja belga, mas quem faz a distribuição dela no Brasil e a fábrica, inclusive, dela pertence ao grupo AB InBev. Então, ou seja, tem uma facilidade, por ser uma grande cervejaria, em trazer essa marca para o Brasil e que acaba barateando o custo. Ah, entendi. Assim pode entrar mais rápido no mercado. Aqui também nós temos as Standard. Standard que essas são as mais famosas são no as Brasil? mais assim, as que têm maior volume de venda. Tá? E são marcas mais tradicionais do mercado brasileiro. Então a gente chama que são as cervejas mais voltadas para o grande público, né? Por cervejas consequência, de massa. Um preço acessível. São as que têm o preço mais acessível, o preço que a gente conhece como preço médio, assim, né? A grande maioria conhece. E um teor alcoólico médio também. Todas elas são umas cervejas de lager, ou seja, são cervejas de baixa fermentação, do tipo Pilsen, vamos dizer assim, como elas rotulam a própria cerveja delas. Então, são cervejas com teor alcoólico entre 4,5% e 5%. Todas essas, Todas basicamente. essas são características desse tipo de cerveja. E aí nós temos mais as Economy. Economy são é o mesmo estilo, é lager, o tipo Pilsen, só que ele tem uma faixa de preço 20% abaixo do valor médio. Então, são cervejas que, consequentemente, vão levar um pouco mais adjunto comparado com as outras, né? As premium, por exemplo, pode ser em puro malte. Por exemplo, uma Bad, uma Eisenbahn puro malte. Sim. Essas daqui já tem adjunto, mas ela tem um preço, ela é direcionada para um público com uma renda um pouco mais baixa. Entendi. Né? Eu fiquei curiosa, você falou sobre a cerveja chamada Lager. Então, eu gostaria que no próximo bloco você nos passasse o que é esse Lager. Tá legal. O Teoria e Prática volta já. Estamos de volta com Teoria e Prática. André, então, a pergunta do bloco anterior, o que é esse Lager? Na verdade, a cerveja se divide basicamente em 2 famílias. As Ale, que são as cervejas de alta fermentação, e as Lager, que são as cervejas de baixa fermentação. Essa diferença de fermentação, basicamente, de modo mais simplificado, está relacionada à temperatura que elas fermentam. Então, uma cerveja de baixa fermentação fermenta a temperaturas mais baixas, 8, 10 graus. Uma cerveja ale fermenta a uma temperatura entre 18 e 25 graus. No Brasil, Lager. No Brasil, essas cervejas, as standard lagers de grandes marcas, das grandes marcas de cervejarias, elas são as lagers, tipo Pilsen. Sim. Mas existem ales também. Se a gente for nas micro ou nano cervejarias ou cervejarias artesanais, elas fabricam cervejas da família ale. Lager e Pilsen entra nessa mesma classificação? A Pilsen é uma lager. Ah, entendi. Mas nem toda lager é uma Pilsen. É uma Pilsen. É um grupo lager e dentro as várias cervejas lagers existe a Pilsen. Certo. Nós temos também aqui uma tela que eu achei bastante interessante, que é o posicionamento de algumas marcas em relação ao Estado brasileiro. Sim. Isso aqui é de fato uma estratégia de marketing para colocar essas marcas em algumas regiões ou não? Na verdade, é o consumidor que tem um perfil que consome esses tipos? Tem as duas coisas. Em alguns casos, por exemplo, você pegar lá no Rio Grande do Sul, existe a Polar. A Polar é uma cerveja que hoje é uma marca que pertence à Ambev, mas é uma cerveja tradicional do Rio Grande do Sul.
Então, como o gaúcho ele é mais tradicionalista, eles não abrem mão dessa cerveja. Então, essa cerveja, por exemplo, é líder de mercado lá no sul. E para nós aqui já não, A gente vem não como desconhece economy. ela, a gente não desconhece. Então, se você colocasse ela no mercado, provavelmente ela passaria meio que batido, tá? Em alguns casos, por exemplo, no Pará, por exemplo, aqui, a gente tem a Brahma Fresh, que é uma Brahma um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais leve ainda que a Brahma tradicional. Ou seja, ela é voltada basicamente para aquela região que tem uma média de temperatura anual alta, então ela é vendida com apelo mesmo de refrescar. Olha, interessante. E até depois nós temos aqui uma participação, como é a participação de mercado de todas elas. E é nítido, como no mapa aparecia Skol em várias regiões, a Skol aqui fica com um percentual bem maior. E das especiais, pelo que parece aqui, somente entra a Boêmia. Se a gente considerar pela faixa de preço, né, uma Boêmia seria uma especial, ela aparece aí, né, com 2,1% do mercado, né, em termos de marcas. Mas na outra faixa, os outros, que entraria todas as outras especiais, inclusive as as fabricadas no Brasil aqui, mas com características mais de puro malte, cervejas ale, todas diferentes dessas aqui que são do tipo basicamente as Pilsen. Você acha que esse cenário pode ser modificado agora com o tempo? Pode mudar ao longo do tempo, mas assim, dificilmente uma Skol Brahma e até a Nova Skin aí que está em terceiro lugar, isso se mudaria. Mas essa faixa verde aí, ela tenderia a aumentar. Se a gente considerar todas nessa faixa, todas essas outras, as especiais e no meio, a tendência é que essa faixa aumente. E é interessante porque você citou que há outras cervejas sendo produzidas no Brasil, que basicamente a gente acaba desconhecendo. Assim, quando eu digo a gente, as pessoas que costumam consumir cerveja normalmente. Tem uma região específica onde há uma produção maior? Como que é isso dentro do cenário? Na verdade, essa cerveja a gente fala, assim, são as cervejas das micro ou nano cervejarias, ou alguns chamam de cervejaria artesanal, né? Que na verdade artesanal tem mais pelo estilo, porque em termos de processos são extremamente organizados. Mas tem uma tradição lá no sul, Santa Catarina principalmente, com essas micro cervejarias, mas tem um estado que tem despontado bastante, que é Minas Gerais, que tem surgido algumas cervejarias lá utilizando, né, como vou dizer, buscando vários estilos de cerveja, né, modificando receitas, ingredientes, e dessa família, ale, tem as lagers também, ou seja, são cervejas que a gente só acharia similar às importadas, por exemplo. Então existem essas cervejarias que estão buscando trazer esses estilos novos que não eram comum no Brasil. Então, e aí eu também fico curiosa para saber se isso pode ser, de repente, vou chamar de fabriqueta, uma fábrica menor, uma pequena empresa, se ela pode se transformar numa grande cervejaria. Mas, além disso, eu gostaria de trazer no próximo bloco se é possível fazer cerveja em casa, se você nos dá uma dica. Tá legal. Ok? Então, Teoria e Prática volta já. O Teoria e Prática está de volta. André, as pequenas cervejarias, essas que você citou até no bloco anterior, de alguns estados brasileiros, você acredita que elas tenham condição de fato de crescerem e se tornarem muito grandes? Eu acho que com certeza elas têm um potencial para crescer bastante, mas a ponto de virar uma mega cervejaria por si só, acredito que não, até porque o mercado que ela vai atender, por mais que seja em crescimento, não vai superar ainda o mercado que a grande cervejaria atende, tá? Logicamente que pode acontecer no futuro fusões ou ela ser vendida por uma grande cervejaria. Talvez essa seja uma estratégia interessante. Sim, sim. Algumas estão vendendo no exterior, por exemplo, levando a sua marca para o exterior, né?
E isso acontece, mas eu digo, ela virar uma cervejaria hoje com milhões e milhões de litros, eu acho que, pelo que eu entendo, não são todas que vão buscar esse caminho. Talvez seja inviável de fato. Sim. E para que as pessoas que nos assistam possam entender um pouquinho mais como que se escolhe então uma cerveja? Bom, na verdade tem que ter em mente hoje que existem vários estilos de cerveja, várias escolas cervejeiras, cervejas alemãs, belgas, inglesas, cada uma com a sua peculiaridade, né, a sua característica sensorial. Mas o que ele pode começar a gente chama aqui uma porta de entrada para cerveja especial, para quem nunca tomou, é as chamadas Weissbier, cerveja de trigo. Certo. Essa é uma cerveja que ela tem um custo um pouco mais acessível e à primeira vista ela não assustaria tanto. A gente não vai recomendar para quem nunca tomou uma cerveja dessa, uma cerveja extremamente alcoólica ou extremamente lupulada, que isso pode, né, passar meio o consumidor não entender. Mas uma cerveja de trigo, para ele começar, seria uma porta de entrada legal, e algumas ale, principalmente americanas, que eu acho que é bem interessante para ele ter uma ideia de se a cerveja pode ser mais aromática, ter uma cor um pouco diferente, fugindo desse amarelo mais clarinho, tem uma avermelhada, alaranjada, acobreada. E parece ser muito mais forte, mas às vezes é só mesmo o paladar que diferencia Sim, um pouco, não é tão às vezes mais o teor forte. alcoólico é exatamente o mesmo, 5%, é uma cerveja também refrescante do mesmo jeito. E uma dúvida, a temperatura, porque nós brasileiros amamos cerveja bem gelada. Sim. Mas a temperatura dessas, tanto a americana quanto a de trigo que você citou, são as mesmas que nós usamos ou não? Não, aqui no Brasil, na verdade, as grandes cervejarias divulgaram meio que assim, cerveja tem que ser extremamente gelada. Sim. Mas isso porque assim, é para refrescar mesmo, né? Agora, uma cerveja que tem um perfil sensorial, perfil aromático mais complexo, se você gelar muito, você vai perder isso. Sim. Então, algumas cervejas são temperaturas mais elevadas, 5 graus, 8 graus, algumas até 10 graus. Para algumas pessoas que costumam beber bastante, não vão gostar muito dessa temperatura. Na verdade, até queria falar aqui que assim, dentro do próprio meio cervejeiro já hoje, com as cervejas especiais, a gente já tem uma mensagem, né, de o beba menos, beba melhor. Ou seja, a gente começa a degustar e abandona um pouco tomar em quantidades absurdas, né, que não é esse o objetivo. Sem dúvida. E é fácil fazer cerveja em casa? Eu diria que não é difícil. Não dá para fazer, sim, tranquilamente, né? Hoje Você faz? Eu faço cervejas 5 litros por vez, mas muitos cervejeiros começam fazendo 20 litros, que é uma quantidade mais ideal. E aí, até onde eu já estou sabendo, existe um curso que aqui na FH Uniararas vocês estão oferecendo. Sim, a gente está com uma turma agora, que vai concluir agora no próximo sábado, de produção de cerveja artesanal, cerveja caseira. Então, a gente está com essa turma agora, a gente pretende já no segundo semestre abrir uma outra turma. Agosto de 2013, provavelmente uma nova turma. Não, seria mais para frente, talvez de outubro ou novembro. Legal, e aí fica a dica para as pessoas que quiserem. Sim, a gente gostaria de convidar quem tem interesse em aprender esse hobby, essa arte, que a Uniararas disponibiliza esse curso. No próprio site a pessoa consegue? No próprio site da Uniararas, indo em escola de extensão, faculdade de extensão, geralmente quando o curso está aberto, ele é divulgado por ali. Curso rápido, quanto tempo? É um curso de 3 dias, 3 sábados, de 20 horas. Então são 2 sábados inteiros e um último sábado que é meio período, só amanhã. Interessante, eu vou sugerir isso para o meu marido. Legal. André, uma última pergunta. Entre as marcas todas que você já experimentou, que você conhece, qual é a marca que você mais gosta? Bom, hoje eu eu falo hoje porque eu posso mudar, mas hoje eu sou muito fã de 2 marcas americanas, que é a Samuel Adams e a Brooklyn, de uma cervejaria lá de Nova York, que são cervejas que eu gostei muito. Qual o estilo delas? São cervejas, a Samuel Adams tem eu gosto muito da Boston Lager, é uma Lager, né? Eles chamam Boston porque é de lá da cidade, mas é uma Lager, Vienna Lager. E tem a da Brooklyn, a IPA, ou IPA deles, que é um estilo originalmente inglês, mas agora esse estilo deles já é americano, American IPA, que é uma cerveja mais lupulada, então você tem notas mais do lúpulo, então um pouco mais herbáceas, mais florais, assim. Maravilha. Então, gostaria de agradecer a sua presença. Espero que, de fato, outras turmas se formem para que outras cervejarias também venham aqui para o Brasil, né? Que comecem a produzir mais aqui no Brasil. Sim, eu também queria agradecer pela oportunidade aí. Eu também espero que esse mercado cervejeiro no Brasil, principalmente das especiais,
continue crescendo, mantendo essa tendência de crescimento. Ok, obrigada, André. Obrigado. O Teoria e Prática deixa o e-mail para dúvidas, sugestões ou qualquer contribuição que você queira fazer. teoriaeprática@uniararas.br. Até a próxima!